vídeo eu vou falar sobre o 6º episódio de Academia de Vampiros, que é a consequência do episódio passado. Então nós vamos ter a Rose e a Sona aí lidando com o luto de ter perdido o Mikhail, principalmente a Rose, porque foi ela que matou ele, né, porque ele se transformou em Strigoi, e também a aparição do Adrien. Mas fica aqui a questão, esse Adrien é o Adrien dos livros ou não? Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. Como eu disse, eu vou falar sobre o 6º episódio, que eu gostei bastante de estar aí conectado com o 5º episódio, de não ter perdido aí a questão do Mikhail, porque eu acho que foi muito importante, né, o que aconteceu ali no 5º episódio, das discussões que teve, e eu achei legal isso não se perder, e a gente vem um pouco dessas discussões ainda no 6º episódio, porque são importantes, até a questão da Rose lidar com isso e como isso vai afetar a forma que ela vai ver o mundo, vai mudar a percepção dela como guardiã. Então eu achei importante a gente ainda ter o foco nisso, e eu gostei, porque a gente vê ela muito triste, ela fala que matou o amigo, a gente vê que ela ainda tá sonhando com ele, ela fala isso. E quando tá tendo aí a cerimônia pra ela ganhar aí a tatuagem de Munija, que é quando se mata um Strigoi, ela não consegue, ela foge, porque ela acha que vai estar ali tatuando pra sempre a morte do amigo. Então, assim, é muito difícil, porque não foi qualquer um que ela matou. Não é um Strigoi que ela não conhecia, como é nos livros, e sim um Strigoi que é amigo, que estava ali do lado dela. Então, ela tá lidando com tudo isso, né? A gente até vê ali o Dimitri querendo ajudar ele, triste, mas ele não podendo, e a Alberta olhando ali pra ele. Então, a gente vai ter esses momentos aí que o Dimitri vai tentar se segurar para não tentar ali ir atrás da Rose, e a gente vai ter esse momento aí da Rose confusa, lidando com tudo isso, porque ela tá se sentindo sim culpada, apesar de ela ter sim ajudado o amigo, porque ele tinha virado um Strigoi, e depois mais pra frente a gente vai ver que ela vai atrás da família, e o pai dele fala que o maior medo do Mikhail era realmente se tornar um Strigoi, e que ela salvou ele, e que ele ia gostar disso. Então a gente vê aí essa superação desse luto, ela entendendo as coisas. Então a gente vê ela indo nessa comunidade onde está a irmã dele, a Sasha, porque ela quer conversar, né, pedir desculpa pelo que aconteceu ali com o Mikhail. A Sasha também tá chateada com ela, mas aí depois a gente entende que tem outra questão, porque o Dimitri foi lá pegar ela, exatamente porque ela vai ter que ir a julgamento, porque ela reclamou ali, né, de como o conselho agiu, porque o irmão dela morreu e tal. Então tem todas essas questões, eles estão indo tirar as pessoas que moram nessa comunidade. Então a gente tem essa questão. Então quando ela vê a Rose ali, ela fica mais incomodada ainda, e a Rose não sabe muito bem do que tá acontecendo, mas como ela queria ir, o Dimitri acaba omitindo essa informação. E aí a gente vai vendo, né, que ela tá afim de burlar as regras para proteger a Sasha, para ela conseguir se despedir ali do pai, e o Dimitri nem tanto. Então ele tá ali tentando manter as regras, e é uma coisa muito complicada, porque se você não cumpre as regras, você é descartada. A gente vê ali que a Rose, que era a primeira do pra cá, ela quase foi descartada, porque a Lisa, né, foi ali atacada pelo Strigoi. O Strigoi foi atrás dela, não chegou a atacar a Lisa, né? A gente teve todo aquele ali debate, né, de como o vampiro é descartável. Então a gente vê que os vampiros, se não obedecerem, eles são presos, eles são descartados. Então tem todas essas questões, então tem todas as regras que tem que ser seguida. E o Dimitri segue muito bem essas regras, e ele é a favor, não a favor de concordar, mas a favor de cumprir essas regras, porque ele não quer se meter em perigo, se colocar em risco, e eu acho que é muito uma batalha interna do Dimitri, do que é certo e do que ele tem que fazer. A gente vê ele incomodado em alguns momentos, mas ele tem que fazer aquilo, porque é a função dele, é a obrigação dele. Então a gente vê muito isso no decorrer do episódio, enquanto a Rose já não quer mais seguir tanto as regras, porque ela tá revoltada com o que aconteceu com o Mikhail. Então tem todas essas questões, então eles acabam ali lutando contra o Strigoi, que invade essa comunidade. Então a gente vê até a Sasha indo lá ajudar, e no final ela levanta ali o pé e bate, né, ali no pé da Rose, que era o cumprimento que ela tinha ali com o Mikhail. Então eu acho que foi muito bacana ter isso, dela receber isso, para entender que tá tudo bem, até mesmo conversar com o pai dele, que é um Moroi bom, que ficou ali para criar os filhos, e que geralmente os Moróis, eles não são muito bons, então eles realmente só procriam e vão embora, e a pessoa não sabe quem é o pai. Então tem muito dessas questões. Então ele é um Moroi diferente, então é
um episódio que toca em várias questões e eu gostei muito desse ponto da gente ver a Rose se perdoando, a Rose entendendo que ela não matou o Mickey, ela matou um Strigoi, ele já estava morto, ele não era mais ele, ela vai se dando conta disso e se perdoando. Inclusive ela manda até a Sasha lá correr para fugir, porque as pessoas estão indo ali, né, para pegar o pessoal ali da comunidade para levar para outro lugar, e ele fala que se ela for pega, vai ser muito pior, porque pode acontecer dela ser presa, várias coisas. Então ele acaba ali falando Demitri que ela morreu no exercício da profissão, que ela morreu ali batalhando contra um Strigoi, mas não era ela. Então ele fala exatamente isso, para ela conseguir ali ter a vida dela, não ser punida, e até mesmo porque ele quer ajudar a Rose também. Eu acho que tem muito desses dois lados, dele não querer que a Sasha sofra mais alguma coisa e também dele querer ajudar a Rose. E aí nós temos ali um momento Romitri, finalmente. Eu acho que a Julie Plec, ela conseguiu construir muito bem esse casal. Eu acho que é o casal mais bem construído, porque a gente vai vendo ali como o Demitri vai se segurando para não ir atrás da Rose, para não tentar ajudar ela, para não tentar proteger. Então a gente vai vendo isso e é muito bem construída, com detalhes pequenos. A gente vai vendo isso, como foi bem feito esse casal, até chegar o momento que eles realmente se entregam e se beijam. Então ele vai lá fazer a tatuagem Munija, que finalmente ela aceita, e aí quando tá fazendo, eles acabam ali se beijando e tal, e eu gostei, apesar de ser um pouquinho brega algumas coisas, eu gostei muito da cena. Eu acho que eles estão incríveis, eles têm uma química muito incrível, então eu gostei muito. Eu acho que foi muito bem criado esse casal com relação aos outros casais, né? Apesar da gente não ter interação aí do Christian com a Lisa, mas eu acho que o casal aconteceu muito rápido. A mesma coisa aí com a Mia e com a Meredith, a gente vê uma cena bonitinha delas quando a Meredith se machuca ali por causa do Jota e do Jesse, né? Eles são atacados por Strigoi, então ela acaba voltando ali pra sombra de Mia e a Mia vai atrás. Nós temos esse momento bonito, até delas se beijando, elas são fofas juntas, mas eu acho que foi muito apressada, a gente não viu o porquê que elas se apaixonaram, a gente não viu uma construção como aconteceu com a Rose e com o Demitri. Então eu acho que sim, é o melhor casal de todos, é o mais bem construído e é o que eu tô mais gostando. Eu gosto muito também por causa dos livros, mas eu acho que realmente é o casal mais bonito e a cena deles se beijando foi tudo. Eu já tava esperando o momento de ter isso, então eu gostei demais de ter esse momento. E nós temos aí a Sônia também lidando, ela contestando um pouco a linha do próprio conselho, falando que os guardiões são descartáveis. E aí ela fala, mas ninguém disse isso. Mas não precisa falar, o ato deles fala mais. Então tem toda essa questão. Então ela acaba indo ali pra tour real, porque a Mia não pode ir porque atacou ali o Jesse usando o poder. Então a gente vê ela sendo punida e tal. E ela acaba indo com o pai, porque o pai tem que tomar remédio, tem que descansar. E entra outra questão, que a gente ficou aí em dúvida, né, no episódio passado, que é do Victor. A gente vê ali a Sônia curando ele, mas até que ponto é essa cura? Ela curou ele, agora o tratamento com o remédio pode ser efetivo para ele ficar totalmente curado? E antes, como ele estava aí muito avançada a doença, não tinha o que fazer? Ou ela só retardou a doença, dando aí um tempo mais de vida para o Victor? A gente ainda não tem essa resposta, eu quero saber mais um pouco. Então nós temos aí a questão do torneio real, da Tatiana mais uma vez tentando manipular, assim como ela fez no episódio passado ali com a Alissa, ela fez com a Sônia, mas a Sônia tá em luto, a Sônia tá irritada, ela fala do Mickey, que ele não era um bom guardião, que ele tinha que estar fazendo trabalho de escritório, e aquilo ali vai enfurecendo a Sônia. Ela tá tomada pela escuridão, que a gente vê o olho dela todo preto. E aí ela vai pra cima da Tatiana, ela vai atacar. E aí eu quero ver a repercussão que vai ter tudo isso. A gente já vê ali, né, o Robert ligando ali pro Victor, querendo saber o que aconteceu com a Sônia, porque tem tudo que é lugar, viralizou e tal, e ele tá preocupado ali com a filha. Então nós temos essa questão do que vai acontecer aí com a Sônia. Será que ela vai se entregar pra escuridão? Nós não sabemos muito bem o que vai acontecer, mas é uma personagem que eu gosto, mas a gente vê que ela aí tá ali com dificuldade de lidar com a escuridão, que vem através do uso do espírito. A gente vê ela usando, né, para identificar as áureas e o que eles estão exalando, né, tanto o Jesse, ali o medo que tem do pai, tanto ali ele reclamando que o Jesse é um bobão e tal, não toma atitude. Então ela consegue aí descobrir essa conjuntura usando o poder dela de espírito e aí sendo mais uma vez
tomada pela escuridão. A gente até vê um negócio aqui na pele, não só nos olhos. Então eu tô bastante ansiosa para saber o que vai acontecer com essa personagem. E nós temos aí uma coisa bastante legal que eu gostei nesse episódio, que é a interação da Mia com o Christian, que a Mia vai aí pedir ajuda pro Christian ajudar ela a controlar os seus poderes, para ela usar os seus poderes para luta. E é uma questão que é muito importante nos livros. Por que os Morós também não lutam junto com os Guardiões? Porque eles não usam o poder. A gente vê que é um tabu, que não pode se usar poder para lutar, para atacar alguém. Então, isso fica bastante claro nesse episódio. E aí o Christian já usava o poder, porque a tia dele, a Tasha, ensinou ele. E a Tasha é uma personagem importante nos livros exatamente por isso. Porque ela vai nesse movimento que os Morós têm que lutar, assim, que os Morós podem fazer isso. Então, eu tô bastante ansiosa para ver quando que a Tasha vai aparecer. Ela já é mencionada nesse episódio. Então, ele fala que ele acabou aprendendo com a tia e foi bastante importante para ele, porque foi um momento aí que os pais se tornaram Strigoi, que ele achou que os pais estavam mortos e tal. Então foi um momento que ele precisou lidar com essa dor e isso ajudou. Então agora ele tá ajudando a Mia, a gente vê a Mia conversando com ele. Então eu gostei de como a amizade tá indo, esses detalhes que fazem a diferença. E eu gostei porque eles estão construindo aos pouquinhos a amizade. Eu acho que eles vão ser bastante amigos aí mais pra frente. E a gente vê aí uma nova face da Mia, que não é uma Mia tão má. Eu acho que a grande questão da Mia é a ascensão aí, né, social que ela tanto quer, que ela ia casar com o André, ela ser rainha, então ela tava lidando com toda aquela frustração, porque ele morreu e agora ela vai continuar sendo ali da não realeza. Então eu acho que é mais essa questão mesmo aí, né, da Mia, mas ela tá se mostrando aí uma pessoa boa. A gente tem o momento dela com a Meredith, que eu achei fofinho, apesar de eu achar a construção do casal não tão legal. E obviamente nós temos aí a Lisa tendo que lidar com o idiota ali do Jesse, porque ela tem que ir pra turnê real, mas eles ainda não são noivos, ainda tem um estresse ali porque ele quer sair antes do comboio, então tem aquela confusão com os Strigoi. Então a gente vê ela querendo curar a Meredith, ela não conseguindo, ela nervosa porque ela quer curar, ela quer ajudar. Então nós temos aí essas questões e obviamente ela indo lá atrás do Adrian. Então ela quer saber mais sobre essas obras de arte, temos respostas sobre o espírito. Então a gente vê ela aí usando o poder dela de compulsão no Adrian para conseguir ela entrar ali no acervo de arte. Ela até vê ali, né, numa arte, uma pessoa sendo consumida pela escuridão, ela até fala, mas eu acho que a Adrian ele não foi aí consumido ali pela compulsão da Lisa, entra no sonho dela depois. Então eu acho que ele percebeu pela forma de falar, como ela foi usando ali, que ela era usuária de espírito, porque ele também é. E uma coisa que me incomodou nesse episódio é o Adrian. Eu gostei da roupa dele inicial, eu acho que faltou ele flertar, sabe? Quando ele chegar, tá aquele sorriso cínico, irônico dele, e ficar ali falando com a Lisa quando ela falasse que queria ver essa coleção de arte, falar, ah, mas o que você quer de mim? O que eu posso ganhar com isso? Isso seria tão Adrian. E não, o Adrian tava ali, sabe, sério, não parecia ter aquele carisma, aquele jeito, sabe, irônico, engraçado, que tá sempre flertando com alguém. Então eu senti falta disso. Eu achei legal ele estar ali sempre com a bebida na mão, porque a gente sabe que o Adrian bebe muito, mas com relação a isso, eu acho que faltou aí um pouco do personagem. Mas como ele apareceu muito pouquinho, a gente ainda não viu muito dele, vamos ver aí nos próximos episódios, porque o que dá a entender, ele vai continuar aparecendo, que ele quer levar a Alicia para mostrar mais aí coisas com relação ao espírito. Eu gostei de já ter mostrado ele entrando nos sonhos, porque ele tem esse poder, é um poder muito legal que a gente vê ele usando várias e várias vezes no livro, mas eu quero ver esse Adrian mais galanteador, mais engraçado, sabe, mais, sei lá, mais carismático. Eu não gostei do Adrian que apareceu aqui, então vamos ver. Eu não quero me precipitar muito falando, porque ele apareceu realmente pouco, e a gente vê que já tem uma mudança, porque o Adrian aqui, ele estuda as artes, ele não compra por comprar, obviamente é para estudar o espírito, e ali ele não sabe muito bem no livro lidar com a magia, lidar com o poder dele, tanto que ele bebe para amenizar os efeitos, para ele não conseguir controlar muito o poder. Então tem todas essas questões que aqui não tem, aqui ele parece ser mais sério. Vamos ver se a Julie Plec consegue acertar o tom do Adrian, que eu ainda não gostei. Vamos ver aí se a gente consegue ver aquele playboy que gosta de uma festa, de uma bebida, de flertar.
Vamos ver se esse Adrian dos livros vai aparecer, que até o momento eu não senti nada do Adrian dos livros, mas eu acho que não afetou o episódio. Eu acho que ainda foi um bom episódio, apesar de eu ter achado o 5º episódio muito melhor, né, do que o 4º, que eu acho que foi um episódio divisor de água. Eu acho que foi um episódio muito mais emocional e que realmente mudou muita coisa, né? Então, vamos ver aí como vai ser o próximo episódio, se a gente vai ter um Adrien melhor. E eu acho que a grande questão desse episódio foi, mais uma vez, como os vampiros estão aí colocando, né, a vida deles em segundo lugar. Sempre tem que colocar o Moroi em primeiro lugar. E eu acho que essa é a grande temática aqui também nesse episódio. A gente vê a Rose chateada com algumas coisas, a gente vê a Sasha, a gente vê o próprio comentário da Sônia, que os guardiões são descartáveis. Então eu acho que essa é a grande questão, realmente, que tá cada vez mais se caminhando para esse ser o grande mote da temporada, de realmente eles tentarem fazer uma união entre Moroi e Dhampiro, como o Victor quer. Eu acho que a série tá caminhando exatamente por esse lado, de mostrar como os vampiros desde cedo eles são criados para treinar. Os Moróis não entendem que para eles sobreviver eles precisam do vampiro. Eles falam muito, porque se os vampiros não tiverem a gente, vai acabar ali a raça deles. Mas se os vampiros não lutarem para proteger os Moróis, vai acabar a raça deles também, porque eles vão ser alvos fáceis, mas eles não conseguem ver isso. Então eles ficam ali acima de tudo, acima de todos, e fizeram aquela atrocidade. E eles ainda disseram que, apesar da morte de 7 pessoas, foi um sucesso a operação, e a gente sabe que não foi, que foi um fracasso, porque 7 pessoas morreram, X perdeu o guardião. Então a gente tem aí essas questões, e eu acho que cada vez mais vai aumentar essas questões. A gente vai ver o Victor tentando aí resolver tudo isso. A questão da Lisa, eu acho que ela não vai noivar com o Jesse, ainda mais que eles brigaram, ele ficou todo grosso, querendo oficializar, porque o pai brigou com ele, depois a gente vê ele apanhando. Aliás, o Jesse é insuportável. Acho que estão tentando aí humanizar um pouco o Jesse com a questão do pai, mas ele continua sendo um babaca. Então eu não sei para onde eles vão muito aí com essa questão aí do noivado. Eu espero que realmente tenha essa ruptura. Eu espero que ela realmente só tenha usado ele para conseguir ir na Torre Real, e agora ela não vá mais, não fique mais ali. Ela pense em outra coisa. Vamos ver, né, o que vai acontecer nos próximos episódios. Mas eu não queria ver mais a Alyssa com o Jesse. Eu queria voltar a ver ela com o Christian, que eu acho que é um casal incrível. Vamos ver o que nos aguarda no 7º episódio. Então a série já passou da metade, então vamos ver o que a Julie Plec aguarda aí pra gente. Eu fiquei bastante entusiasmada quando falaram que o Adrien ia aparecer, porque eu achei que ele ia ter ali uma fala, uma interação com uma certa pessoa, mas eu não posso falar porque nem todo mundo lê o livro, mas eu tô bastante ansiosa pra isso acontecer. Com certeza, o meu momento favorito foi o Romitri ali, né, o Dimitri e a Rose se beijando. Eu quero saber de vocês qual momento que vocês mais gostaram desse episódio, e se vocês gostaram do episódio, o que vocês mais gostaram, e vamos discutir mais um pouquinho aqui nos comentários sobre esse 6º episódio de Academia de Vampiros. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like para eu saber que vocês querem que continue trazendo vídeos de Academia de Vampiros aqui pro canal. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!